Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai começar a conversar sobre taxas de juro, muito importante para qualquer coisa que a gente vai trabalhar, seja para você obter um empréstimo, seja para você obter um financiamento, seja também para os seus investimentos. A gente precisa muito bem saber para conseguir tomar as melhores decisões a respeito, seja de empréstimo ou de investimento. Vamos lá então. Nossos objetivos vai ser compreender melhor a questão do juro composto, que a gente já trabalhou em vídeos anteriores, saber como calcular esse juro composto, vamos relembrar, e entender como é que é calculado os investimentos. Então vamos lá. Vocês já sabem definir o que significa o juro composto? Tenho certeza. Se não sabem, vão rever os vídeos anteriores, conversar, precisam já saber, ou prestar muita atenção nesse vídeo aqui de hoje, para que não tenha mais problema. O juro composto é aquele juro onde é cobrado juro sobre juro, ou seja, que é diferente do juro simples, que todo mês seria o mesmo valor de juro. Nesse nós vamos, o primeiro mês vai ser um juro, no segundo vai ser cobrado juro sobre juro e assim sucessivamente. Vocês acham que podemos beneficiar com esse tipo de juros? Com certeza, principalmente quando a gente está falando de investimentos, né, que aumentam o nosso montante. Vocês sabem explicar como são feitos os cálculos dos nossos investimentos? Você já tem investimentos? Como é que é feito o cálculo para fazer ali? É utilizando exatamente o juro composto, que todos os investimentos são através de juros compostos. Vamos ver aqui o que a Arcuri, do livro Me Poupe, fala a esse respeito. Juros compostos são uma força quase mágica que transforma R$100 em R$200 sem você ter que fazer força, sem ter que trabalhar, sem precisar se estressar, sem correr risco. Tudo o que você precisa saber fazer é escolher boas fontes de investimento e esperar. É um conselho, porém não definitivo. Então vamos entender, relembrar como é que funciona essa história que a Arcuri diz que é tranquilo para obter. Claro, procurando um bom investimento, né? Então lá, Maria tem R$100, mesmo valor lá que a Arcuri colocou. Para banco de juros compostos a 1% ao mês ela está aplicando no banco. Para isso, decidiu investir todos os meses R$100. Então vamos lá. No primeiro mês ela tem R$100 mais 1% de juros, ou seja, no final do primeiro mês ela já tem R$101. No segundo mês ela tinha os R$101 mais 1%, que ela vai agora ter R$102,01. E ela pôs mais R$100, que é o que ela vai economizar todo mês. Então, portanto, agora no próximo mês, ela já tem R$202,01, mais 1% de juro. Ou seja, ela teve agora um rendimento de R$204,03. Neste mês ela coloca mais 100 e vai aumentando o seu montante, consequentemente ganhando muito mais juros. Por isso que a Arcuri diz que você vai multiplicando os seus valores. Se você continuar fazendo essa conta, chegará o mesmo valor que eu, no final de 20 anos, continuando poupando R$100 por mês e com a ajuda dos juros compostos que ela estará acumulando num total, pasmem, apenas economizando R$100 por mês usando o juro composto, mais de R$100 mil. Imaginou, não? R$100 é muito difícil guardar? Não é tão difícil. Se eu guardar esses R$100 todo mês, daqui 20 anos vai ter R$100 mil. Sem os juros compostos, sem ela ter guardado, só, por exemplo, claro que hoje em dia ninguém faz isso, né? Guardando embaixo do colchão, ela teria R$100 em 240 meses, que é exatamente 20 anos, ela teria R$24 mil. Então você veja que ela tem quase 5 vezes mais, exatamente por causa do juro composto. Agora vamos ver uma outra situação aqui. Maria fez uma compra de R$100 em janeiro, mas não conseguiu pagar. Ela não fazia ideia
de que sobre esse valor incidiriam juros compostos de 14% ao mês e deixou a dívida rolar. Agora adivinhe de quanto será a dívida de Maria em dezembro do mesmo ano. Será de R$ 481,80, ou seja, a dívida dela quase quintuplicou, quase 5 vezes do valor inicial. Então vocês veem, juros compostos é muito bom quando a gente está aplicando, mas pode ser uma bola de neve quando você tem uma dívida. Por isso tem que se pensar muito quando a gente fala em dívida. Principalmente uma coisa que sempre a gente está batendo ali, a dívida em cartão de crédito, porque é um dos maiores juros que a gente tem. Isso porque no primeiro mês o juro é de 14% sobre R$ 100, ou seja, R$ 114 no primeiro mês. Só que no segundo mês vai ser 14% sobre 114 e assim por diante a cada mês. Ou seja, vai chegando até aquele montante que chega a quase R$ 500. Então a gente tem que entender muito bem quando a gente está falando sobre lá. Mas como é que a gente chegou a esse valor? Relembrando que a gente não vai fazer mês a mês, nós podemos utilizar um montante, a forma do montante, que eu vou ver lá no final do final do ano ali, no caso, 12º mês, né, com juros de 14% ao mês, eu consigo definir um montante diretamente usando essa formulazinha aqui. Montante, o capital, que naquele caso ali do cartão de crédito seria R$ 100, mais a taxa, que seria de 14%, 14 dividido por 100, né, 0,14, e um tempo ali, que seria os 12 meses, e eu consigo calcular o montante que seria no 24º mês, né? Então, relembrando, né, o M é o montante, o C é o capital, o I é a nossa taxa de juros. Relembrando que a taxa, quando nós temos lá, por exemplo, aqui 1%, eu tenho que dividir por 100 para deixar no decimal para poder substituir na fórmula. E o T é o tempo, lembrando que o tempo e a taxa tem que combinar. Se a taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses. Agora você já sabe aplicar a fórmula do juro composto. Vamos treinar um pouquinho a respeito disso. Pedro decidiu que vai começar a investir o quanto antes, pois sonha com a sua independência financeira. Para isso, vendeu alguns bens, como a bicicleta, o telefone e o videogame. Conseguiu com essas vendas R$5.000. Como ele está começando no mundo de investimentos, ele decidiu aplicar o valor em operações de baixo risco, que é, por exemplo, uma delas é o Tesouro Direto, que a gente já comentou em vídeos anteriores. Descobriu que a taxa de juros é de 12% ao ano e pretende deixar o dinheiro rendendo por 5 anos. Quanto Pedro vai receber no final dos 5 anos? Primeiro passo, lembrar a nossa formulazinha aqui do juro composto. O capital, então, qual que é o valor que ele vai investir? R$5.000. A taxa, 12%. Ao ano. O tempo é 5 anos. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e vamos ver qual é o montante que o Pedro vai ter depois de 5 anos investindo esses R$5.000. Um instantinho só, já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vocês viram que aí nós estamos relembrando a forma de montante. Vamos ver quanto depois de 5 anos que o Pedro teve de montante. Então, vamos lá. Nós temos aqui que o tempo vai ser 5 anos, o capital inicial R$5.000, a taxa 12% que a gente divide por 100 que dá 0,2 e o T 5 anos. Substituindo na fórmula, 5.000 que multiplica 1 mais 0,12 que é a taxa elevado a 5. 1 mais 0,12, 1,12 elevado a quinta. 1,12 elevado à quinta, o que é? É 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12, ele por ele mesmo 5 vezes. E o resultado dele multiplicado por 5.000, ou seja, depois de 5 anos, o dinheiro quase dobrou. Deu R$ 8.811,70. E ele podia ainda mais aumentar se ele fosse colocando um pouquinho mais todo mês, que ele conseguisse reduzir ali. Ou seja, só de juros ele teve R$ 3.811,70. Agora vamos ver uma outra situação aqui no nosso atividade mão na massa. Conceição ainda não conseguiu se organizar financeiramente e está com uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito. E não conseguiu pagar nenhum valor do cartão durante 6 meses. Ao final desse período, a dívida de Conceição será de quanto? Sabendo que a taxa de juros do cartão é de 16%. Vou dar um tempinho para vocês calcularem e me dizerem qual é o montante da dívida da Conceição depois de 6 meses. Vamos ver quanto que deu ali? Um tempinho para vocês resolverem, já voltamos a conferir.
Então vocês vejam, juro composto é bom quando a gente aplica, mas ele pode ser bem temeroso quando nós temos uma dívida. Então vamos ver o caso da Conceição aqui. Vamos lá. O montante da dívida ou melhor, o capital da dívida é R$1.000. Taxa de 16%, dividindo 100, 0,16. E o tempo 6 meses. A forma do montante que a gente já conhece, vamos aplicar. R$1.000, 1 mais a taxa, que é 0,16, elevado à sexta potência. Ou seja, 1,16 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, multiplicado por 1.000. Ou seja, em 6 meses, gente, 6 meses, o valor da dívida dela mais do que dobrou. Ou seja, quase deu 2 vezes e meio o valor inicial da dívida. R$ 2.436,39. Ou seja, nós tivemos um valor extremamente alto. Mas em vez de eu fazer essa multiplicação uma vez, depois outra, depois outra, depois outra, 6 vezes, nós podemos usar, quem está usando a calculadora científica, esta função aqui, que é y elevado a x. Ou seja, na hora de colocar na calculadora, eu vou poder usar aqui 1.000 vezes 1,16, aplico esta teclinha de y elevado a x, daí aperto 6 e ele já vai me dar o resultado ali. Quem tem uma calculadora científica, dá uma olhadinha que você pode fazer. Hoje em dia, com o advento do nosso celular, do smartphone, quem não notou ainda, todo mundo já viu que tem aquela calculadora simples. Vira, deixa no formato retrato ali, não, normalmente a gente usa em retrato, deixa em paisagem, você já vai ver que ela vai se transformar em calculadora científica. E você pode utilizar isso para poder calcular quando você tem uma potência. Vocês viram que o resultado é extremamente ruim, né? No caso ali da nossa devedora. De uma dívida de 1.000 passou a 2.436, ou seja, só de juros em 6 meses é de 1.436,39 centavos, gente. Por isso a gente sempre fala, tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Pode se tornar uma bola de neve e a gente nunca mais conseguir pagar ou ter muita dificuldade de pagar. Nesse vídeo a gente conversou sobre taxas de juros, relembramos a respeito de como calcula o juro composto, que faz parte tanto para investimento quanto das nossas dívidas. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.